Bom dia, meus irmãos. Domingo de Páscoa. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Igreja Batista no Guará 2, e vamos começar o livro de Efésios. Efésios será o nosso livro-texto durante esse retiro, essa reclusão que nós estamos aqui vivenciando, né? Quero convidá-lo, irmão, então, antes de mais nada, comigo, abaixar sua cabeça, para que juntos possamos buscar a Deus em oração, desejosos de que o Espírito nos conduza, que o irmão seja edificado aí na sua casa e que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Oremos. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de estarmos juntos, como igreja, mesmo não de forma presencial, mas estamos no mesmo Espírito buscando o único Deus, aquele que constrói a igreja, aquele que recebe o bendito, o louvor, a glória e a honra. É esse Deus que nós oferecemos às nossas vidas nessa manhã. Agradecidos porque Cristo ressuscitou e nos deu a bênção, as diversas bênçãos nos céus, para que agora pudéssemos juntos buscarmos, louvarmos e agradecermos ao Senhor. Abençoe a reflexão de Efésios, teu Espírito conduz as palavras que vão ao encontro de todos que estão a ouvir. Abençoe a Igreja Batista no Guará 2, nosso pastor Juliano e toda a liderança. A ti a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos apresentar um pouquinho o nosso livro, nossa carta de Efésios. Hoje o foco vai ser trabalhar com o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14, esse é o nosso foco, e nós vamos passar um pouquinho sobre o destino, sobre o propósito, sobre o tema, sobre a mensagem, a conclusão, sobre a ênfase no louvor e a ênfase na glória. E quero convidar então que você me acompanhe aqui. Vamos lá então. Primeira coisa que quero trazer aos irmãos é que há uma discussão no livro de Efésios entre os diversos comentaristas se o texto é escrito para a igreja de Éfeso ou se é construído a partir de uma carta para as diversas igrejas. O que se percebe nos escritos antigos é que onde está escrito, lá no início do verso de número 1, a igreja de Éfeso, havia nos antigos escritos um traço para ser completado. O que há de acordo entre todos os demais é que chegamos à conclusão de que o texto tem como pressuposto ser lido e compartilhado com a igreja de Éfeso, mas também com todas as igrejas que fazia parte daquele contexto ou das adjacências. Escrito certamente no Roma, nos meados do período de 61 a 63 depois de Cristo. Efésios tem um bom diálogo com Colossenses e é uma carta que tem uma peculiaridade. O seu detalhe específico é trabalhar ou anunciar algo que os cristãos, os servos de Cristo, estão a receber. Essa imagem aqui que os irmãos visualizam é como se fosse um caminho aberto. E nesse caminho aberto, a ideia é que esse texto se propague, que esse texto, então, ganhe outras moradas onde Cristo já habita, nos lugares ou nas vidas de todos aqueles que professam Cristo como o único e suficiente Salvador. E esse é o meu desejo também nessa manhã. E assim como esse texto lido às igrejas de Éfeso, ele está sendo lido à igreja de Batista no Guará 2 e que seja a todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho, nessa perspectiva, como isso pode ser evidenciado ou visto a partir do nosso mapa. Então, nós temos o nosso mapa por aqui, você consegue perceber, Éfeso está aqui, nós temos a Ásia Menor, a Macedônia, Filipos aqui, Corinto também aqui, uma região aqui muito rica,
uma região onde muitas igrejas, e o trabalho muito bem exercido por Paulo, uma região onde o texto bíblico, onde a palavra de Deus, o Novo Testamento, circulou. E a vivência muito genuína de um cristianismo verdadeiro. Qual é o propósito do nosso texto? O que o nosso texto carrega? O que o nosso texto traz como pressuposto? Vou elencar aqui em duas perspectivas. A primeira perspectiva é o objetivo de expressar, isso está contido em Efésios capítulo 1, verso de número 15. Paulo deseja expressar uma íntima satisfação por sua fé, que estava então centrada em Cristo e por seu amor para com todos os santos. Então, o primeiro propósito que nós temos nesse livro é expressar fé e amor em comunhão, em vínculo, em conexão com aqueles que estão a ouvir, com todas as igrejas, ou com a igreja de Éfeso, ou com as demais igrejas adjacentes. Paulo deseja expressar com todo o seu vigor e com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, com todo o seu coração, aquilo que verdadeiramente o traz a razão e o propósito de viver, que é a fé em Cristo Jesus e o seu amor centralizado em Cristo e compartilhado com todos da sua mesma fé. Esse é o primeiro pressuposto, o pressuposto de expressar. Segundo propósito que o livro de Efésios carrega é o de descrever. Ele tem como intento também descrever a gloriosa graça redentora de Deus para com essa igreja, com a igreja derramada sobre ela. A graça de Deus, o qual o Senhor, que traz a sua redenção por meio de Cristo Jesus, hoje estamos a celebrar a morte e a ressurreição desse Cristo Jesus, a fim de que a bênção pudesse, então, a bênção para esse mundo, a bênção da redenção, pudesse fortalecer e unir toda a igreja contra todas as forças do mal e, assim, glorificar o Redentor, esse Cristo que vive, que é digno de toda honra e de toda glória. Então, o texto, ele expressa uma fé e um amor proveniente de Paulo com todos que estão conectados em sintonias com a obra salvífica de Cristo Jesus, com esse amor de Deus por meio do seu Filho. O texto também tem um propósito de descrever esse processo, essa redenção, de descrever essa eleição, essa justificação, as bênçãos que Deus oferece por meio de Cristo Jesus, com o intuito de glorificar, com o intuito de engrandecer esse Redentor. O verso 13 do capítulo de número 4, nós vemos lá, Cristo mesmo é o verdadeiro fundamento da igreja, verso 1, 3 e subsequentemente. No 4:13 você percebe, o nosso alvo é alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus e, para tanto, crescer em todas as coisas nele. Verso 1 a 16, isso nós vamos perceber lá do capítulo de número 4. Então, o último propósito, e eu disse que havíamos dois, expressar e descrever, mas os dois vão se findar ou vão se expressar a partir da anunciação daquilo que é expresso e descrito a partir da vida do próprio apóstolo Paulo e de toda a sua igreja. O propósito, então, além de expressar e de descrever, é anunciar por meio daqueles que vivenciam essa fé e esse amor e por meio daqueles que experimentaram dessas bênçãos, aquele que é o Senhor de tudo e de todos, aquele que é o fundamento, aquele que é o alicerce de toda a fé. Efésios, então, ele traz para nós, além desse propósito, um tema bastante interessante, um tema bastante relevante. O tema que nós vamos perceber, vou trazer para cá para ficar melhor. O tema que nós vamos perceber, que podemos organizar, estamos seguindo o comentário da Cristã Evangélica, ele é o fundamento, o principal alicerce da nossa EBD, né? Por ele que nós estamos alimentando. Você vai perceber, então, que existe um tema principal, e esse tema principal no livro de Efésios é a unidade de todos os crentes em Cristo. Ou podemos substituir com a igreja gloriosa.
o termo igreja, ele vai aparecer em três perspectivas. O primeiro com o corpo, no capítulo 1, do verso 22 a 23, e outros textos, nós vamos perceber a igreja como um edifício, e nós vamos rever, ou perceber também, a igreja como a esposa de Cristo. Então, esse termo igreja gloriosa, é o que vai conduzir a unidade de todos os crentes em Cristo Jesus. Há uma divisão aqui apresentada nos capítulos de 1 ao 3 e de 4 a 6, onde de 1 ao 3 você percebe uma verdade que é declarada, por isso essa descrição, esse anúncio, bendito seja, né, aquele que fez e que ofereceu e fundamenta tudo que há e tudo que existe. E do capítulo 4 ao capítulo de número 6, nós teremos, então, uma verdade aplicada. Só que essa verdade declarada e essa verdade aplicada é muito mais do que uma exposição, é um culto propriamente dito. Paulo transborda sua humildade de gratidão a Deus, aquele que ele reconhece como o autor da igreja gloriosa, e põe isso por meio de palavras. Ele tenta expressar com o seu coração sincero, com o coração espontâneo, com o coração profuso, cheio de louvor, que verdadeiramente essa igreja gloriosa é uma verdade declarada e aplicada, mas o texto precisa ser lido como mais do que uma exposição, mas um culto propriamente dito, um coração que se desemboca numa adoração sincera. A igreja gloriosa, então, é o tema. E nós vamos perceber que no início do capítulo 1, você percebe esse termo em grego, que significa bendito, né? Bendito, essa exaltação, esse louvor, e nessa expressão você vai ter Paulo oferecendo, rendendo o mais elevado louvor a Deus. Paulo está tentando construir, ou tentando materializar em palavras aquele que é bendito, aquele que é digno de louvor, aquele que precisa e nós reconhecemos, a ele devemos render todo e o mais elevado louvor. Assim, então, o caminho desse processo que nos levará a entrarmos em Efésios, a percebermos Efésios, um tema, a igreja gloriosa, é a expressão bendito, a ele todo louvor, o que possamos render o mais elevado louvor. Vamos para o esboço de Efésios. Efésios, então, se nós pegarmos a palavra eulégios, ou o acróstico que nós vamos utilizar, euloge, E-U-L-O-G-E, nós vamos começar primeiro com o capítulo de número 1. Esse significa o eterno fundamento em Cristo. Verso capítulo 1 e verso capítulo 2, nós temos a saudação inicial. Toda a carta, ela tem uma característica que se inicia com uma saudação e termina com a bênção. Isso não é diferente em Efésios. Paulo, então, aqui no capítulo 1, cujo eterno fundamento está em Cristo, ou é o próprio Cristo, Paulo bendiz a Deus pelo fato de este ser um fundamento, em duas partes. Primeiro, resultando em toda a bênção espiritual para os crentes, louvor da glória de Deus, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, capítulo 1, verso de número 3 a verso de número 14. Esse é o bendito, esse é o ato de render o mais elevado louvor. E segundo 2, e a segunda característica, conduzindo as ações de graça e oração, a fim de que os olhos dos seus leitores possam ser iluminados para que o vejam, ou vejam o poder salvífico de Deus demonstrado na ressurreição e na coroação de Cristo. Aqui nós vamos perceber, então, saiu errado aqui o versículo, né? Aqui nós vamos perceber, então, que a construção que os irmãos precisam ver é que desde o capítulo 1, esse eterno fundamento que está em Cristo, haverá a demonstração e haverá obrigatoriamente essa anunciação naquele texto anteriormente que nós anunciamos ou que nós falamos aqui. Vou voltar aqui para lembrarmos, né? Haverá o fato de se expressar e o fato de se descrever e, consequentemente, o propósito de anunciar. Esse esboço, então, de Efésios, os irmãos vão perceber, então, que o capítulo 1 ganhará o E do euloge, eterno fundamento em Cristo,
dividido em duas partes. Ok? Vamos então para o segundo capítulo. O segundo capítulo é o U no acróstico que vai ser utilizado. Nós teremos obrigatoriamente a expressão universal propósito. Esse propósito, que é universal, não toca mais somente aos judeus, mas contempla também os gentios, a todos aqueles que creram e que foram, que tiveram a experiência com Cristo Jesus. Nós temos 3 tópicos aqui. O primeiro, capítulo 2, o verso de 1 a 10, assegurado pelas grandes bênçãos redentoras para ambos, cujo centro está em Cristo e cuja analogia é sua ressurreição e sua vida triunfante. Nessa perspectiva, a palavra-chave que vai ganhar aqui expressão para nós são essas bênçãos redentoras. Lembre-se disso. Bênçãos redentoras. Segunda característica é a reconciliação por meio da cruz, não importa de quem seja, judeus e gentios. Esse universal propósito traz bênçãos redentoras, onde a ressurreição e a vida triunfante de Cristo Jesus nos oferece perdão também dos nossos pecados, a reconciliação plena por meio da cruz. E por fim, nessa característica, nós temos o número 3, e porque a igreja de judeus e gentios está crescendo para ser um edifício, um santuário santo no Senhor, no qual Cristo mesmo é a principal pedra de esquina. Se no primeiro capítulo nós percebemos que a ênfase principal está, como eu disse aos irmãos, na adoração por seu eterno fundamento em Cristo, onde bendito ele é pela bênção espiritual e o reconhecimento da ressurreição da sua coroação, a adoração também será pelo seu universal propósito, cujas bênçãos redentoras nos ofereceu perdão, reconciliação e que nos dá a certeza de que ele fundamenta e alicerça a igreja do próprio Cristo. Ele é o fundamento, ele continua sendo o alicerce, tudo provém dele e tudo está alicerçado nele. Capítulo de número 3, meus irmãos, nós vamos ter então aqui o tema, vou trazer para cá para ficar melhor, a luminosa finalidade. Número 1, para dar a conhecer aos principados e aos poderes, os lugares celestiais, a magnificente sabedoria de Deus, refletida no mistério revelado especialmente a Paulo, ou seja, que os gentios são membros do corpo de Cristo. A palavra forte que vai nos acompanhar nessa manhã é a palavra mistério. Esse mistério aqui cheio de sabedoria, esse mistério que traz então a perspectiva de que em Paulo, ou a partir de Paulo, os gentios também farão parte desse corpo, dessa igreja. Segunda característica que nós percebemos aqui é que, ao expressar e ao anunciar obrigatoriamente essas bênçãos, esse mistério, se dará a conhecer o amor de Cristo, que vai exceder o conhecimento, a fim de transbordar em toda a plenitude de Deus. Verso 14 a 19 do capítulo 3. Outra palavra forte aqui, importante na nossa manhã de hoje, é plenitude. Então, plenitude e mistério marca o capítulo de número 3, luminosa finalidade. Capítulo de número 4 a 6, nós começamos a segunda parte, a parte da exortação. A exortação descrevendo e instando que todos, em meio à diversidade, há uma unidade e há um crescimento do eu, loge, o O significa orgânica unidade e crescimento em Cristo. Esse crescimento em Cristo vai ser evidenciado por meio da obra salvífica em Cristo Jesus, que contempla judeus e contempla também gentios. Capítulo de número 4, verso 17 até o 6, 9, fecha essa primeira parte, que é a gloriosa renovação, dividida também em duas partes. 1, a todos, capítulo 4, 17 e 5, 21. Nós vamos ter, então, as expressões: despojem-se do velho homem, renovam-se, revistam-se do novo homem.
B, não deem ao diabo um ponto de apoio, sejam imitadores de Deus. C, vocês anteriormente eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andem sempre como filhos na luz. E D, não se embriague com vinho, mas antes transborde do Espírito Santo. Enunciados aqui que reforçam que essa gloriosa renovação traz a todos 4 orientações diretas, imperativos que exigem de nós, então, uma postura digna do Evangelho que nos deu a orientação, que nos deu a vida, que nos deu as maravilhosas bênçãos celestiais. Muito bem. Ainda aqui, em continuação, a segunda parte, como eu disse aos irmãos, né? Vou trazer para cá a minha imagem. Gloriosa renovação são os grupos particulares. O número 1 foi a todos. Então, aqui nós vamos ter as esposas, aos filhos e aos servos. A gloriosa renovação nos instiga, então, ou instando sempre que todos a vestir-se com o que Deus deu à igreja, ou seja, a eficaz armadura de Deus. E a conclusão termina o capítulo 6, enquanto esboço do livro de Efésios. Nós vamos seguir isso a partir das perícopes e vamos terminar até o capítulo 6, do verso 10 ao verso 24. Primeiro, eficaz armadura, no número 1, vistam-se de toda a armadura de Deus, e a conclusão, capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 24. Voltemos então aqui para a nossa estrutura. Então, o nosso destino, a igreja de Éfeso e todas as demais igrejas, o nosso propósito, os 2 propósitos, e o terceiro que se manifesta em mim e você, que é a anunciação, um que vai trazer essa descrição, um que vai fazer uma verdade declarada a ser apresentada e uma verdade aplicada em exposição em forma de culto. O tema a ser trabalhado, a unidade de todos os crentes em Cristo, essa igreja gloriosa, né? E vamos usar o acróstico EULOGE, trabalhando, então, na perspectiva hoje, nessa manhã, do eterno fundamento em Cristo, a letra E. Muito bem. Vamos para a mensagem, então, que vai nos acompanhar nessa manhã, capítulo de número 1, versos de número 3 a 14, que segue o nosso texto, ok? Vou projetar aqui o texto para que possamos, então, fazer a leitura e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, ok? Então, está aí Efésios, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 14, o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e crentes que estão em Éfeso. Aqui, então, no original, estariam tracejado, colocaria-se o nome da igreja, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e crentes que estão em Éfeso em Cristo Jesus. Paulo, então, se apresenta como um apóstolo. Paulo reforça que ele está e fala e trabalha em nome da vontade do próprio Deus, e a quem ele se dirige são os santos e os crentes que estão na igreja construída e alicerçada em Cristo Jesus. Verso de número 2, que a graça a vocês e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês, parafraseando em outros textos. Essa é a parte da saudação, graça aqui importantíssimo, e paz também, e acima de tudo, da parte de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor, que está é o mesmo em Jesus Cristo. Capítulo 1, a partir do verso 3 a 14, nós vamos ter um desdobramento um pouco maior aqui, e é nele que nós vamos nos dedicar, ok? 1 e 2, então, você percebe que Paulo que está a falar com o seu coração em louvor e ações de graças, e você percebe, então, um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e crentes, cujos destinatários estão em Cristo Jesus, e a ênfase está na virtude da união em Cristo Jesus. O que é interessante do verso 1 ao verso 2 é essa conexão infinitamente estreita, onde os santos e os crentes estão interligados no mesmo propósito, no mesmo fundamento.
E esse Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, aos santos que estão em Cristo Jesus, significa dizer que em Cristo Jesus, ou esse Cristo Jesus, que modifica os santos e que modifica os crentes. Essa é a expressão do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 2. Belíssimo essa parte, né? Que o Cristo Jesus que modifica os santos e os crentes faz todo sentido com a carta como um todo. Verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para si mesmo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu graciosamente no amado, em quem temos nossa redenção por meio de seu sangue, o perdão de nossos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez transbordar para conosco na forma de toda sabedoria e discernimento, em que ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, conforme o seu beneplácito, o propósito que ele nutrira para si mesmo nele, para ser efetuado na plenitude dos tempos, para trazer todas as coisas reunidas sobre uma cabeça, em Cristo, as coisas nos céus e as coisas da terra, nele, em que também fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados, segundo o propósito daquele que opera todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, a fim de que sejamos, para o louvor de sua glória, nós que, de antemão, centralizamos nossa esperança em Cristo, em quem vocês também estão inclusos, tendo ouvido a mensagem da verdade, o evangelho de sua salvação, e tendo também crido nele, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é o penhor antecipado de nossa herança para a redenção da própria possessão de Deus para o louvor de sua glória. Esse é o texto bíblico de Efésios. Vamos voltar aqui para a nossa exposição. E o que percebemos, então, na primeira parte, verso 1 e verso de número 2, nessa construção, a ênfase principal do bendito, mas agora quero dar ênfase ao em Cristo Jesus, como já foi anunciado aqui, do modifica os santos e os crentes. O coração de Paulo em louvor, o coração de Paulo em ação de graças. É isso que vamos seguir a partir do verso de número 3. Então, me acompanhe aqui, por favor, nessa parte inicial, cujos fundamentos aqui irei alicerçar a nossa construção a partir do verso de número 3. No verso de número 2, nós percebemos que a graça de Deus e a paz da parte do próprio Deus é o que fundamenta. Nós temos 3 alicerces aqui alicerçado: graça, bondade e gratidão. E isso se desemboca no significado, no sentido de paz. Vamos devagar, então. Do verso 3 ao verso 14, o bendito, como eu já anunciei, o seja bendito, a anunciação de quem ele é, o reconhecimento da sua soberania, traz então que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é que fundamenta e fundamentará todas as nossas bênçãos. Perfeito até aqui. O que nós percebemos é que bondade, verdade e beleza estão combinadas desde o início. Nós temos o amor de Deus, a verdade como foi anunciada aqui, declarada e aplicada, e nós teremos aqui a beleza de uma confissão e de um coração sincero que reconhece e vive uma fé genuína. Nós temos aqui uma relação de bondade, verdade e beleza com bênçãos concedidas ao povo de Deus. Essas bênçãos concedidas ao povo de Deus é fruto bendito do reconhecimento de que ele seja exaltado, e essa palavra bendito vai se manifestar, vai aparecer no livro de Efésios 202 vezes.
sempre com o objetivo de despertar a gratidão nos nossos corações, de inflamar os nossos corações, de encher os nossos corações, a fim de que haja um transbordamento, a uma disposição de reconhecer que Ele é bendito por todas as suas bênçãos, por tudo que Ele nos deu. A ênfase aqui é que o que provém de Deus deve retornar a Ele mesmo. Esta é uma significância, uma significação, desculpa, da expressão bendito seja. Portanto, seja ele bendito, portanto, seja ele louvado. O que fundamenta na parte inicial do texto de Efésios é que todas as bênçãos que vão ser tratadas aqui, as passadas, as presentes e as futuras, são alicerçadas para louvor da glória e da honra dele, para que ele seja bendito, para que tudo possa retornar com gratidão, tudo possa retornar com corações transbordando, como diz Calvino, numa disposição plena para reconhecer que graça, bondade e gratidão, que paz está alicerçada naquilo que ele fez, provém dele e a ele seja toda a honra e toda a glória. O bendito aqui seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, concilia bondade, verdade e beleza a partir das nossas expressões ou a partir das nossas vivências do que significa bênção ou das bênçãos que são oferecidas ou dadas, né, a nós. As bênçãos passadas aqui serão trabalhadas no livro de Efésios a partir do conceito de eleição. As bênçãos presentes concedidas ao povo de Deus vão ser trabalhadas aqui no livro de Efésios como redenção. E as bênçãos futuras vão ser trabalhadas aqui como herança. Perceba que aquele que tem nos abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ele nos abençoou desde o passado, ele nos abençoou no presente, ele nos abençoou com impacto no futuro e com certeza e convicção no futuro. A eleição aqui, enquanto bênçãos passadas, será essa predestinação para a adoção. Efésios, a partir do coração de Paulo a ser transbordado, a perspectiva que a anunciar será que o eleger traz como significado tomar ou escolher algo de para si mesmo. O propósito continua sendo o mesmo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. O significado de eleição para muitos traz incômodo, porque ele é entendido de uma forma teológica, em linhas teológicas, mas nós precisamos entender que essa eleição, nesse sentido, é no significado, ou na perspectiva de que, desde o passado, ele escolheu ou ele tomou para si algo para ele mesmo, para que, a partir de então, na sua manifestação e nas suas bênçãos, o propósito voltasse para louvor e glorificação dele mesmo. A resposta aqui para a eleição, ela não é alicerçada em explicação, em racionalidade, mas ela está alicerçada em adoração. Só é possível compreendermos o conceito de eleição se entendemos o conceito de adoração, o conceito de reconhecimento. Esse objeto aqui a ser apresentado são nós, esse nós significa são os santos, são os crentes que vão experimentar essa eleição passada e expressar a partir de uma fé viva e de uma glorificação contínua. Não é um privilégio no sentido de uns e de outros, mas é uma adoração de uma fé viva, de uma fé que provém de uma glorificação espontânea, cujo conceito está entrelaçado no nosso corpo e está transbordando no nosso ser como um todo. O que nós percebemos é o que fundamenta essa eleição será então Cristo. E não é apenas o fundamento da igreja, mas Cristo será então o seu próprio fundamento eterno, ou o fundamento eterno de tudo e de tudo que há. Essa eleição de uma bênção passada é a certeza de que ele tomou e escolheu um povo. E a partir desse povo, a perspectiva de que o que ele espera é uma adoração contínua, onde o alicerce não está em você, não está em mim, não está na minha fé, não está nos meus méritos, mas está nele mesmo.
E isso desde a eternidade. Toda a glória dessa salvação vai pertencer sempre a Deus. Ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é o fundamento eterno, porque só faz sentido pensarmos em eleição se estivermos alicerçados na obra salvífica de Cristo Jesus. E o propósito dessa eleição é para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis para Ele mesmo. O interessante é que quando se pensa em eleição, se pensa como algo pensado e algo exaltado. Mas aqui é o contrário. A perspectiva se pensa como algo alcançado para louvor e glória dele, onde tudo que se faz, tudo que se manifesta, se faz com forma irrepreensível em graça, gratidão, bondade, amor e reconhecimento. Não se diz aqui que ele previu que nós iríamos crer, não é uma previsão de méritos humanos, não é uma previsão de nossa própria fé, mas essa eleição aqui é a raiz da salvação. Enquanto raiz da salvação, desculpa, ela não é a raiz da salvação, perdão, mas sim ela é a raiz da salvação, ela não é o seu fruto especificamente. O que o Espírito Santo e o que a obra salvífica faz é nos impelir a crer, mas ele não nos impele a viver, ele nos compele para viver. Nós somos chamados a expressar a fé salvífica de Cristo Jesus e a eleição a partir do reconhecimento das bênçãos passadas, daquilo que ele construiu desde o Antigo Testamento, daquilo que foi construído até chegar os dias de hoje. Há um autor que diz que se nós pudéssemos trazer as nossas descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, são os nossos familiares, são nossos parentes, nós vamos ver isso em Romanos e tantos outros textos de Paulo, principalmente. O que nós percebemos é que essas bênçãos passadas da eleição, de tantos textos que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, se manifestam e se manifestará entre nós, onde nós nos tornamos partícipes também dessa mesma realidade. No presente, nós teremos a redenção. A obra salvífica de Cristo Jesus nos trouxe perdão dos nossos pecados. Nós vamos esmiuçar um pouco mais isso. Essa reconciliação é um mistério revelado que traz paz a todos, não somente os judeus, mas também aos gentios. Essa redenção que nós anunciamos hoje, a fim de que todos possam crer que as bênçãos são passadas, mas elas também são presentes com a obra salvífica de Cristo Jesus. Nós reconhecemos que até a obra salvífica de Cristo Jesus, essa eleição, esse amor, essa forma de compelir as pessoas a adorar e reconhecer com tantos textos era evidenciado. Mas quando nós percebemos essa bênção de Cristo Jesus, removendo os nossos pecados, nos dando acesso até Deus, nós temos a possibilidade de compreender o outro conceito, que é o conceito de redenção. E o terceiro futuro é a certeza de que, além dele nos eleger, além de ele tomar para si, para que possamos, de forma irrepreensível, oferecer e adorar toda a graça divina manifestada a todos os seres humanos, essa eleição nos faz, então, reconhecer que somos pecadores e, por meio da cruz, temos acesso ao Pai. Ela também nos oferece, como bênçãos celestiais futuras, a herança em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a vida eterna, a certeza de que estaremos com o Pai nas mansões celestiais. O texto também nos leva, obrigatoriamente, para o conceito de eleição, na sua perspectiva do propósito, do objeto e do fundamento, como eu já anunciei aqui e disse aos irmãos. Os cânones de Dort, 3 e 4, há uma frase interessante, há uma expressão interessante, e eu gostaria de ler com vocês aqui, gostaria que você me acompanhasse, por favor. Então, veja só. Além disso, abre aspas, assim diz o texto. Além disso, quando Deus executa este seu beneplácito dos eleitos, ou opera neles a verdadeira conversão, não só determina que o evangelho lhes seja previamente pregado e que lhes ilumine poderosamente suas mentes pelo Espírito Santo, a fim de que entendam e discernam corretamente as coisas que são do Espírito Santo, mas também
pela eficácia do mesmo Espírito regenerador, permeia os recessos mais íntimos do homem, abre o coração que está fechado, quebranta o que está endurecido, circunda o que está incircunciso, infunde na vontade novas qualidades e faz que a vontade outrora morta seja vivificada, a qual, em vez de má, é agora boa. Que tinha má vontade e que agora tenha boa vontade, que era rebelde, mas que agora é obediente. Ele agiliza e fortalece de tal maneira essa vontade para que seja capaz de ser árvore boa e produza frutos de boas árvores. Assim, a vontade, uma vez renovada, não só é agilizada e movida por Deus, mas também, uma vez dinamizada pelo Espírito, ela mesma se torna também ativa. Pelo que se diz corretamente que o homem mesmo, em virtude da graça recebida, crê e se arrepende. Que belíssima é essa expressão, que belíssima é esse texto, né? A virtude da graça recebida nos impele e nos compele a graça recebida, crer e se arrepender. Nos impele a reconhecer e a testemunhar. E nos compele a anunciar aquilo que ele fez e aquilo que ele está a fazer em nós. Assim, meus irmãos, vamos para a perspectiva do que diz respeito a uma outra análise por Hermann Bavinck, um professor também de teologia sistemática. Ele escreve da seguinte forma: observamos à nossa volta tantos fatos que não nos parecem razoáveis, tantos sofrimentos injustos, tantas calamidades inexplicáveis, tão desigual e inexplicável destruição de sortes e um contraste tão grande entre os extremos da alegria e da tristeza, de tal maneira que, ao meditar alguém sobre essas coisas, se vê forçado a escolher entre duas alternativas. Isso nos traz o momento que nós estamos vivenciando, isso traz as profundezas da nossa alma e o incômodo no nosso ser. Duas alternativas: ver o universo como se fosse governado pela vontade cega de uma deidade maléfica, como faz o pessimismo, ou sobre as bases da Escritura e pela fé. Descansar na vontade soberana e absoluta, contudo, por mais incompreensível que seja, sábia e santa daquele que algum dia fará que a plena luz dos céus resplandeça sobre os mistérios da vida. Perceba que ele nos predestinou para a adoção como filhos. Não é uma atitude divina anterior à eleição, mas o que nós percebemos aqui é um sinônimo de elucidação adicional do seu propósito. Além dele nos predestinar para a adoção, obrigatoriamente, essa eleição, ao iniciar, no seu início, no seu propósito, está atrelada à certeza de uma esperança. A beleza desse texto é que a junção entre passado, presente e futuro só é explicada pela adoração e não pela racionalidade nesse sentido. Só é explicada pela contemplação, pelo louvor transbordante, que nos faz perceber que o que ele predestinou e para que ele nos elegeu é para motivo do seu próprio amor. O texto nos diz que é motivo do seu próprio deleite, ou, em outras palavras, por um beneplácito de sua vontade. Se ele nos elegeu, se ele nos predestinou, se ele nos justificou, se ele nos levou a glorificá-lo, é para o beneplácito, para o deleite, para o seu próprio amor, o motivo do seu próprio amor, para que haja reconhecimento, vivência, experiência, glorificação, ou como nós falamos lá no início, para que haja a propagação. O propósito último que nós vamos ter aqui nesse texto é o louvor de sua glória. O propósito da nossa eleição, da nossa predestinação, o propósito da nossa escolha, o propósito do nosso chamado é para louvor da glória do nosso Deus. O alvo final é o reconhecimento adorativo, ou seja, o louvor. O alvo final é o alvo de excelência manifestada, é para a glória. O alvo final é em favor dos indignos, por meio da graça de Deus.
onde judeus e gregos, onde judeus e gentios foram alcançados, mesmo indignos, por essa graça. O alvo final do propósito da eleição ou das bênçãos celestiais é daqueles a quem denomina o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo principal, o alvo final é louvor e glória, com o qual ele generosamente nos abençoou a partir de Cristo, que é chamado aqui o amado do Pai. A redenção aqui se apresenta como uma emancipação da maldição. A redenção se apresenta na bênçãos presentes como uma restauração à verdadeira liberdade. A redenção aqui se apresenta com um propósito: fôssemos libertos do pecado. O que marca a perspectiva é que a perdão e a graça estão em completa harmonia. O perdão e a graça faz transbordar, como o texto diz, uma sabedoria. O perdão e a graça faz transbordar um discernimento, como no texto anterior nós lemos. Para ser efetuado na plenitude dos tempos, nós percebemos a citação de Hermann Bavinck. Nós percebemos que esses mistérios da vida revelam a graça de Deus que precisa ser conhecida. É um mistério de sua vontade que nos dá sabedoria e que nos dá entendimento. Por fim, nesses três princípios, além da eleição, além da redenção, nós teremos então a herança. E o texto diz que nele nós fomos herdeiros. Há uma união vital aqui em Cristo. As bênçãos, elas são construídas numa única estrutura. As bênçãos da redenção, do perdão dos pecados, da iluminação espiritual, tudo isso desemboca também na certeza de que no finais dos tempos, ou na plenitude dos tempos, nós também seremos herdeiros. O nosso futuro aqui, meus irmãos, quem determina é o benevolente propósito de Deus. Ele determina, inclusive, qual é o nosso futuro. O texto deixa claro que o nosso passado foi determinado e fundamentado por ele. O texto deixa claro que o nosso presente está alicerçado e fundamentado nele. E o texto deixa claro que o nosso futuro também está alicerçado e fundamentado também nele. A conclusão que o texto termina é que, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós que de antemão temos nossa esperança centralizada em Cristo. Uma palavra que tem me acompanhado muito é essa palavra esperança. O texto diz que o foco principal é o louvor de sua glória. E o louvor de sua glória está alicerçado nas bênçãos passadas, na eleição, está alicerçado nas bênçãos presentes, na redenção, está alicerçado também na nossa herança, centrado em Cristo Jesus, a partir da sua esperança. Antes da esperança ser exercida ou alcançada por todos, antes da herança ser exercida, a esperança será contemplada e vivenciada. O já e ainda não. Enquanto aqui estamos, nós temos uma segurança interior. As bênçãos passadas, a eleição, as bênçãos presentes, a redenção, são alimentadas e são estimuladas e são impulsionadas pela certeza também de que nós somos herdeiros e antes dessa herança ser gozada e experimentada por todos, nós teremos a esperança vivenciada dia após dia. Essa segurança interior nos convidará, então, a uma esperança que Cristo nos dá. Uma esperança onde, nele, temos tudo de que nós precisamos para ter uma vida de fé em Deus e para ter um amor ativo em relação ao próximo. Porque o dom que ele nos deu, o dom da eleição, o dom que ele nos deu, o dom da redenção, o dom que ele nos deu de sermos herdeiros
isso já é nosso. Nós temos tudo isso agora. O exercício ou a expectativa que se tem é que, para louvor da sua glória, sejamos nós transbordados em sabedoria e em discernimento. Sejamos nós apresentados diariamente como santos e irrepreensíveis para Ele mesmo, para louvor e glória dele. O que se espera diariamente de nós é uma fé viva, uma fé que expressa glorificação a Ele. Ele que vive, Ele que reina, Ele que está entre nós. A certeza que nós precisamos ter enquanto esperança, meus irmãos, é que a vida que Deus nos deu e a vida que Ele nos ofereceu, o amor que Ele derramou sobre nós, a bondade, a graça, a misericórdia e a paz, isso não é somente para ser usufruída e não é somente para ser esbanjada, não é somente para ser reconhecida em religiosidade, mas é para ser propagada a partir de uma glorificação e de um reconhecimento de um bendito a partir de tudo que ele fez, de tudo que ele está a fazer e de tudo que ele fará em favor de nós. Ele vive. Esse Redentor vive. Esse Redentor está entre nós. Esse Redentor está justamente a trazer a nossa memória e a revelar esse mistério da sua vontade. Eis o momento para não termos dúvidas, ou não deveríamos ter dúvidas, essa é a palavra de Paulo aos Efésios e todas as igrejas adjacentes. A ideia é a esperança, ou no amor não existe medo. Não há para nutrirmos dúvidas nos nossos corações, mas para termos certeza de que, para louvor da sua glória, nós fomos criados. E Ele em nós está, Ele em nós, ou por meio de nós, se revela e se manifesta. Uma das expressões favoritas de Paulo é a certeza de que Cristo está dentro de cada um de nós. Em Gálatas, em tantos outros textos, Paulo sempre vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses, capítulo 1, 27, Cristo entre vós, a esperança da glória, a certeza de que Cristo não está longe nem distante, mas ele morreu e ele ressuscitou nessa Páscoa. E ele está entre nós, ele está dentro de nós. O que Paulo traz nesse capítulo 1 até o verso de número 14, o que ele propõe nessa perspectiva é a certeza de que essas bênçãos devem gerar em nós uma esperança suficiente para que possamos anunciar com o coração sincero e transbordar com toda a nossa fé que Ele é bendito, que Ele é digno de rendermos o mais digno de todos os louvores. Não é possível e não é necessário que tenhamos dúvidas. O que deve prever, o que deve nos acompanhar é a certeza de que o nosso Redentor vive. Meus irmãos, a certeza que nós temos e a alegria que nós temos é que hoje, nesse domingo de Páscoa, nós podemos, para a glória de Deus, reconhecer que o nosso Redentor vive. Deixa eu sair daqui. Passar para cá. Isso. Para concluirmos a nossa EBD nessa manhã, eu quero fazer um desafio a você. Antes de ficarmos atrelados ou antes de ficarmos perdidos em detalhes que marcam o capítulo 1 de Efésios, eu quero convidar você que crê que Deus existe e que Ele é um Deus poderoso e que está dentro de nós e habita entre nós, a não roubarmos de nós mesmos, de tudo que é único e glorioso da nossa fé, vivermos o que temos dentro de nós, que é Cristo Jesus, que são as suas bênçãos celestiais, que são as suas bênçãos provenientes a nós. A descoberta maior que Paulo nos dá é a certeza de que as nossas vidas, movidas pela obra salvífica de Cristo Jesus, reconhecendo o que Ele fez em favor de nós, o que nós temos, meus irmãos, é para louvor e glória
do nosso Senhor. Essa manhã eu te desafio. Bendito Ele seja na sua vida. Bendito Ele seja pela redenção que Ele te ofereceu, pela eleição que te alcançou, que te acompanha, pela herança que nós temos. O nosso Senhor morreu, mas ressuscitou e está entre nós. E o que Ele espera de nós, assim Paulo diz, é uma adoração de santos irrepreensíveis, de uma fé alicerçada na segurança de que bondade, verdade e beleza são expressas a partir da minha vida, a partir da tua vida, porque Ele ressuscitou e vive em mim, e hoje eu posso testificar que Ele é bendito, que a Ele deve ser rendido o mais elevado louvor. Assim seja, que Ele seja bendito na sua vida nessa manhã. Amém? Os irmãos, fiquem à vontade para fazerem perguntas. A Darli, o Mateus estão à frente da nossa Escola Bíblica Dominical, sempre disponíveis para qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Próximo domingo nós teremos a continuidade do texto com outro professor e a nossa oração, enquanto membros, professores da Escola Bíblica Dominical, é que o livro de Efésios, escolhido pelo nosso pastor, não seja apenas uma leitura e não seja apenas um conhecimento intelectual, mas que verdadeiramente possamos, enquanto Igreja Batista no Gorá 2, experimentarmos e vivenciarmos a Igreja gloriosa que Paulo escreveu, a Igreja gloriosa que une todos os crentes em Cristo, essa Igreja gloriosa que expressa que Ele é bendito. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito faça boa, perfeita e agradável vontade em cada coração, mas que juntos sejamos uma igreja gloriosa, que bendita e que oferece toda a honra e toda a glória ao único digno de receber. Em tempos de quarentena, Jesus continua ressurreto e vivo para todo sempre. Ele ressuscitou e Ele está entre nós. E sobre Ele, e por meio dEle, tudo o que temos e tudo o que somos, nele está o nosso fundamento. A Ti é a nossa oração, Deus. Abençoe a nossa igreja. Continue a cuidar do nosso pastor Juliano, da sua família e de toda a liderança. Que a Tua graça, que a Tua paz e que o Teu amor sobre todos estejam. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Forte abraço.